Vamos para a mensagem da palavra do Senhor em Atos, no capítulo de número 9. E hoje a gente encerra o capítulo 9, do versículo 36 até o versículo 43. Então, Atos 9, 36 a 43, últimos versos do capítulo 9. E na semana que vem, se Deus permitir, então entraremos no capítulo de número 10. Essa já é a 29ª mensagem. Vamos ler o texto, então, da palavra do Senhor. Eu tenho o texto projetado, caso alguém queira acompanhar a leitura aqui ou na sua Bíblia. E sempre recomendável que confira, que acompanhe, que observe na sua própria Bíblia. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém, irmãos? A última vez que ministrei a palavra, isso já faz algumas semanas, os últimos 2 domingos eu não preguei. Domingo passado o irmão Eliezer nos trouxe a mensagem e no anterior foi a festividade de aniversário da igreja. Então vamos dizer que eu tive bastante tempo para preparar esse sermão, mas não criem muita expectativa, tá bom? Pode ser que, alguém disse esses dias, que expectativa é igual paçoca, do nada ela esfarela na tua mão. Então, vamos com calma aí na expectativa. Vamos adiante aí. Hoje nós vamos falar sobre essa personagem que nós temos a informação no texto sagrado, Tabita ou Dorcas. Tabita no aramaico, Dorcas no grego. Eu optei aqui por usar no título o nome dela em grego, e o título é Dorcas volta à vida, num subtítulo, Sinais do Reino de Deus. Curiosidade, interessante esse nome que a irmã tinha era o nome de um animal, vocês sabiam disso? Se chama, a tradução de gazela, esse era o nome da irmã lá de Jope. Vocês vão lembrar que Pedro tinha passado por Lida, uma cidade próxima a Jope, não muito distante dali, e em Lida, Pedro falou com um paralítico chamado Enéas. Lembram dessa pregação? E disse: olha, Enéas, Jesus Cristo te cura, agora levanta, arruma a tua cama e segue em frente, é vida que segue. E óbvio que eu expliquei para vocês, a grande questão aqui não é o fato de Pedro ser ou não poderoso, mas o fato de, num período da história, Deus ter marcado a história da chegada do seu filho e o início da igreja, o primeiro século. Com isso, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas afirmações, porque alguém pode acreditar ou pensar que eu particularmente acredite que sinais, prodígios, maravilhas, milagres tais qual este que nós acabamos de ler, só aconteceram naquele tempo. E eu, sinceramente, não comungo, não compactuo com essa opinião. Na minha visão, os milagres continuam, Deus continua agindo, esse Deus de milagres que nós estávamos agora há pouco adorando. Agora, podemos afirmar
exatamente do mesmo jeito que aconteceu na era apostólica, aí eu já teria medo de dizer, irmãos, hoje em dia pode acontecer tudo igual aconteceu nos dias dos apóstolos, nos dias de Pedro, de João e de Paulo. Na minha opinião, e eu estava falando com alguém essa semana, que é interessante, que nós podemos discordar uns dos outros. Alguém pode ouvir essa mensagem e dizer assim, eu não concordei com esse ponto que o pastor pregou, e não vejo problema nenhum nisso. Mas, na minha opinião, houve uma marca, né? Deus marcou a época e a história com alguns sinais que foram uma comprovação da chegada do reino de Deus, tanto em Cristo quanto nos apóstolos, e que também validaram a própria pregação do evangelho e demonstraram que esses homens comuns, pessoas como nós, como os apóstolos, eram sim enviados pelo próprio Jesus, comissionados, delegados, e tinham aquilo que nós chamamos de autoridade apostólica, não apenas para fazer esses sinais, mas também, alguns deles, nem todos, serem instrumento de Deus para escreverem cartas, biografia, textos que depois eles mesmos, talvez num primeiro momento não tivessem consciência de que estavam escrevendo a própria palavra de Deus, mas no decorrer das décadas e os 3 primeiros séculos, especialmente, a igreja entendeu que aquilo ali era Deus falando. Lucas, por exemplo, que nós estamos lendo o seu 2º livro, qual é a intenção de Lucas? Ele está escrevendo uma carta para um amigo chamado Teófilo. Ele escreve a primeira carta contando a história de Jesus e agora ele escreve uma segunda carta contando a história da igreja. Na cabeça de Lucas, eu quero pensar assim, eu não acho que ele estava pensando que ele estava escrevendo um livro que teria a mesma autoridade dos livros de Samuel, de Moisés, de Jeremias, naquele momento. Mas a igreja entendeu posteriormente, olha, isso aqui tem algo mais aqui, é Deus falando. E aí fechou-se então aquilo que a gente chama de cânon, o conjunto dos livros inspirados que compõem os 27 livros do nosso Novo Testamento, 66 ao todo, considerando os do Antigo Testamento. Então a gente vai falar sobre esse milagre, né? O tema hoje, o assunto da noite é falar sobre milagre, e vamos entender um pouquinho, porque aí existem mitos, existem verdades, existem paradigmas que precisam ser quebrados e algumas questões que precisam ser desmistificadas para nós entendermos a passagem da Bíblia. Uma rápida introdução ali. O episódio de hoje relata a história da ressurreição de uma discípula. A era apostólica está em pleno andamento e Pedro, a exemplo de Jesus, manifesta os sinais da chegada do reino de Deus. Nós vamos ventilar, meditar, pensar um pouquinho sobre milagres, sensacionalismo, não é cessacionismo, que é outra palavra que eu uso com muita frequência nas pregações, não é cessacionismo, não significa que os milagres cessaram, é sensacionalismo, essa ênfase que alguns dão nos milagres e a abertura para o evangelho ou para a pregação do evangelho. Antes de entrarmos diretamente no texto, eu quero só mostrar para vocês esse quadro aqui, não sei se, acredito que ficou legível. Eu tenho ali 3 casos de milagres de ressurreição, né? Falando agora de ressurreição, no Antigo Testamento, e temos ali 7 no Novo. Então, só para a gente lembrar, o primeiro caso que você encontra no primeiro livro de Reis, em 1 Reis 17, é quando Elias está fugindo de Jezabel e Acabe, e ele se refugia numa cidade vizinha, Síria, se eu não estiver enganado, Fenícia, melhor dizendo, e ali tem uma mulher que é viúva e o seu filho morre, e o Elias então ressuscita o filho da viúva em 1 Reis 17, da viúva em Serepta, né? Depois você tem o discípulo de Elias, que se chamava Eliseu, que dá continuidade ao ministério de Elias, que tem toda aquela questão que tem sobre ele uma porção dobrada do espírito de Elias. A gente não vai se deter nisso aqui, tentar entender exatamente, mas o fato é que ele dá continuidade àquele ministério profético e acontece, e eu acabei esquecendo ali de colocar agora que eu percebi,
né? Acontece que ele viajava frequentemente e uma família em Sunem constrói um quartinho para ele, o famoso quarto do profeta, no andar de cima. O Eliseu, ele se hospeda nessa casa e ele percebe que a mulher não tem filho, ele profetiza e a mulher engravida um tempo depois e tem um filho. E esse filho, na sua infância, vai trabalhar com o pai no campo, sente uma forte dor de cabeça e morre no colo da mãe. A mãe coloca ele no quarto do profeta, na caminha do profeta, e manda que chamem o Eliseu, e o Eliseu vem, entra no quarto, tem uma situação curiosa ali, que ele deita o seu próprio corpo sobre o corpo do menino, com a intenção de aquecer o corpo. Tem muitas questões aí que a gente não consegue explicar exatamente, mas são apenas informações que chegam até nós, mas o fato é que essa criança volta à vida. Aí você tem o segundo caso de ressurreição na Bíblia, no Antigo Testamento. E aí, um terceiro episódio, num funeral. Estavam sepultando um homem e, de repente, no meio do funeral, os inimigos, moabitas, se eu não estiver enganado, eles vêm atacar e os caras estão fazendo o enterro e está vindo os inimigos. Eles pegam aquele corpo, aquele morto, e jogam dentro de uma sepultura, que era justamente a sepultura do Eliseu. E saem correndo para fugir, né? E aquele homem morto, ao encostar nos ossos de Eliseu, ele volta à vida. Então tem alguns sinais maravilhosos, miraculosos que a Bíblia nos registra, né? Esses três você encontra no Antigo Testamento. Se você lembrar de mais algum, pesquisar e achar mais algum, pode me passar depois que eu quero acrescentar essa informação, mas até onde eu sei são esses três. Aí depois ali, no Novo Testamento, o famoso momento em que Jesus entra numa cidade chamada Naim e está tendo um velório, tem um grupo de pessoas, né, passando com um caixão, não era caixão, né, a gente diz caixão contextualizando, era uma esquife, né? Aí alguém disse assim que Jesus chegou e tocou na esquife. Jesus era músico, Jesus tocava um instrumento chamado esquife, nada disso, era aquele modelo, né, a pessoa vinha numa maca enrolada em panos, era uma esquife. Jesus mandou parar e aí pegou o menino pela mão e devolveu à sua mãe, né? Em Lucas 7 você encontra essa informação. Depois, famoso também, está registrado em outros textos, eu só coloquei um ali. Depois o famoso momento em que Jesus vai à casa de de Jairo, né? No caminho ele ainda cura a mulher do fluxo de sangue, entra na casa de Jairo e fala, olha, a menina não está morta, apenas dorme. As pessoas riram dele, né? Mas o que ele quis dizer é que ele tinha poder para trazê-la de volta, né? O famoso texto de João 11, a ressurreição do Lázaro, seu amigo pessoal, que ele chega no 4º dia após a morte de Lázaro, está morto há 4 dias, ele manda que abram o sepulcro, as pessoas ficam impressionadas e dizem, Senhor, já deve estar cheirando mal, né? Mas obedecem Jesus e Jesus, com a sua voz, diz, Lázaro, vem para fora, e aí Lázaro aparece. Aí depois você tem um curioso episódio ali, algo fantástico, maravilhoso, sobrenatural, na hora em que Jesus morreu. A palavra de Deus nos diz, Mateus 27, que muitos santos que já tinham morrido naquele momento saíram dos seus sepulcros e foram vistos caminhando pela rua. Imaginam que coisa, né? Isso para marcar o evento da morte de Jesus. Depois a própria ressurreição de Jesus, que eu até não iria colocar aqui, mas é bom a gente sempre reforçar, principalmente agora que estamos em abril e vamos celebrar a Páscoa, que é justamente isso, a ressurreição do Salvador, a própria ressurreição de Jesus em Mateus 28, entre outros textos. Dorcas, que nós lemos agora há pouco, e tem mais um, que foi daí o apóstolo Paulo quem orou por um menino chamado Eutico, que na hora do culto, irmãos, dormiu e caiu pela janela. A igreja era no andar de cima, né? O Paulo se passou na pregação, disse que já tinha passado da hora pregando, né? E aí se passa ali na pregação, o camarada cai, morre, e aí então o apóstolo Paulo tranquiliza todo mundo, desce lá, ora, e o menino volta à vida, né?
O que a gente precisa tirar de lição aqui? Não durmam no culto, irmãos. Não durmam no culto, porque eu não sou o apóstolo Paulo. Tá bom? Que fique registrado aí, anotem essa parte. Então são essas as ressurreições que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, e a gente vai falar um pouquinho, então, agora especialmente, né, o capítulo 9 aqui do que aconteceu. Olha que interessante, irmãos. Uma coisa bastante interessante que já tinha acontecido lá no texto da ressurreição da filha de Jairo, né? Um monte de gente em volta querendo ver o que ia acontecer. Jesus mandou sair todo mundo, entrou só com Pedro e com João. E Pedro estava lá, e parece que Pedro aprendeu a lição. E quando Pedro está na cidade vizinha e as pessoas vão lá e chamam Pedro, né, para ir até Jope, sei lá o que passou na cabeça deles, né? Por que será que eles chamaram? Então, eles vão, chamam, e quando Pedro chega lá, o texto nos diz, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Milagre não é espetáculo, irmãos. E que bom que vocês já entenderam isso, porque vocês têm percebido que a nossa igreja não dá ênfase nisso. Nós não temos a noite dos milagres, nós não temos a campanha da cura, nós não temos as 7 sextas-feiras da vitória, tem 7 sextas-feiras de ensino se você vier no estudo, né? 7, 8, 9 e assim por diante, né? Nós não temos a corrente da libertação, ou disso ou daquilo. E por que nós não temos, e qual que é a grande questão, né? A nossa fé, irmãos, não é como alguns dizem fé na fé, é a fé em Deus, é a fé em Cristo. Os milagres, eles podem existir, e como o próprio Jesus disse, né, esses milagres acompanharão os que creem. Pode ser que alguns desses milagres nos acompanham em determinados momentos da história, mas não somos nós que corremos atrás deles, não somos nós que vamos atrás dos milagres, porque é muito comum você ver uma propaganda, um marketing, seja na televisão hoje nem tanto, né, mas nas redes sociais, na internet de um modo geral, olha, vai estar aqui em São Leopoldo, estará aqui o grande, poderoso pastor, apóstolo, fulano de tal, e ele opera muitos milagres e maravilhas, então venham que muitas coisas vão acontecer. E aí eu me pergunto, como que essas pessoas podem afirmar o que vai acontecer? Como essas pessoas podem dar tanta certeza de que haverá cura, de que haverá milagre, de que haverá tanta coisa dessa natureza? E a gente sabe, é uma parte feia, né, da nossa história, assim como protestantes, como evangélicos, a gente sabe que existe muito charlatanismo, que existem muitas coisas que são combinadas, que são compradas, pessoas que recebem um dinheiro para ir na igreja de cadeira de rodas, com moletas, para depois levantarem e saírem caminhando para impressionar o povo, dizer, olha aqui o pastor fulano de tal fez um grande sinal e uma grande maravilha. Eu sei de uma história, eu não posso falar nomes porque essa gravação depois ela fica no YouTube, mas eu sei de uma história de um homem que ele passava nas cidades fazendo cultos, maravilhas e tudo mais, e ele tirava tumores das pessoas assim ao vivo, né? Então chamava alguém assim que ele dizia, você aí está com um câncer, um tumor aqui no fígado, não sei aonde, ele colocava a mão ali e passava azeite e ficava fazendo toda uma encenação e pedia que viesse o cameraman e as pessoas ali vendo aquilo, sabe? E tipo assim, um ilusionismo como a gente vê no circo ou qualquer coisa desse tipo, né? E ele de repente ali, não sei como nem de onde, ele tirava uma coisa horrível assim, ó. Olha aqui, ó, Deus operou, não precisou nem de anestesia, não precisou de corte, não precisou fazer ponto, foi operado, está aqui o tumor, né? E mostrava aquela coisa nojenta assim, e jogava na lixeira ali, e seguia, né, pegando um por um da fila, e aí de repente, numa determinada cidade onde ele estava hospedado,
os hóspedes do hotel se queixaram que vinha um cheiro horrível do quarto onde ele estava hospedado. Ninguém sabia, né, que ele estava lá e nem o que era, mas se queixaram lá com a gerência, e as pessoas então insistiram que ele saísse porque estava incomodando os demais hóspedes. E aí foi descoberto dentro do quarto do hotel fígado de galinha já em decomposição, que era o que ele usava lá na sua encenação. Olha até que ponto nós chegamos, né? Brincando com as coisas de Deus, brincando com o poder de Deus, zombando de Deus, né? E com certeza nós, olhando para as Escrituras, nós sabemos que um dia essas pessoas deverão prestar contas a Deus por mentiras e tantas coisas, tantas enganações, né, para o povo. Mas por outro lado, o povo também é culpado, porque é justamente dessas coisas que o povo gosta. A pessoa diz, não, aqui no nosso culto a gente só prega a palavra mesmo, abre a Bíblia, lê, prega. Ah, não, aqui é muito pouquinho, eu vou na outra lá, que lá tem mais poder, né? Então é lá que eu preciso. Essas pessoas querem ser enganadas. Elas precisam ser enganadas. Então, vocês olham para esse texto, olham para essa frase, o milagre não é um espetáculo. Né? Pedro poderia, gente, chama todo mundo da cidade que agora eu vou fazer um milagre aqui, vocês vão ver. E por que há uma insistência no foco, no milagre? É justamente para que seja elevado o personagem, o homem, e não Deus. Quando a gente passou pelo capítulo 8 de Lucas, vocês vão lembrar que tinha um mágico em Samaria, que ele fazia mágica, truques, e ele iludia a população. Quando ele viu Pedro e João orando, e o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, ele disse assim, eu preciso fazer isso também. E aí ele coloca a mão no bolso e ele pergunta, quanto que vocês querem para passar para mim esse poder? Porque eu também quero fazer isso. Mas por que ele queria? Para que as pessoas pudessem olhar para ele e dizer, uau, ele é o cara. E o coração do homem, né? A palavra de Deus diz isso, ele é enganoso. E muitas vezes a gente precisa avaliar, né? Sondar o nosso próprio coração quando nós queremos fazer algo para Deus, nos perguntando, por que queremos? Nós queremos ser vistos pelos homens, como Jesus disse, né? Aqueles que jejuam e dizem para todo mundo, eu estou em jejum, me segura, eu vou desmaiar, porque faz 7 dias que eu não como. Tinha muita gente que fazia assim nos dias de Jesus. E Jesus diz, vocês fazem isso para serem vistos pelos homens. Né? Quer fazer para Deus? Faz em secreto. Você quer abençoar alguém? Abençoa em secreto. Você quer dar uma cesta básica? Dá uma cesta básica em secreto. Né? A gente aqui, graças a Deus, todo mês tem distribuído pelo menos uma cesta básica para alguma família. Vocês já viram a foto dessa família nas redes sociais? Alguém já viu? Vocês sabem quem é essa família? Eu não me sinto bem em lá bater uma foto com as pessoas recebendo os alimentos e depois colocar lá na página no Facebook, no Instagram. Né? Ninguém precisa saber, né? A gente sabe, vocês doam, eu presto relatório para vocês toda vez que a gente abençoa uma família que precisa, mas isso não pode virar um marketing, né? Aí você vai, visita lá, é muito frequente, né? A igreja tal convidou você para ser amigo, para você curtir, eu vejo lá. Aí já tem assim, o pastor, a capa da igreja já é, né? Já é a foto dele. Aí eu já acho estranho, por aí, é a página pessoal dele ou é da igreja? Não entendi. Né? Já é a foto dele na capa, né? E da família dele, o perfil e a capa é ele com a família dele, o pastor e a pastora. Né? Aí, a primeira foto que você vê já são pessoas caídas, assim, que ele orou e derrubou, as pessoas estão ali caídas no chão. Né? Aí na hora da adoração, você pode ver que tem uma equipe de filmagem, de fotos. Onde é que eles vão tirar foto? Né? É no irmão lá que está, né, o batistão lá que está parado assim na hora do louvor? É desse que eles tiram foto? Não, eles vão tirar foto daquele que está chorando na presença de Deus. Pá, esse aqui. Tirar foto desse aqui para postar, porque para as pessoas olharem o nosso Facebook e ver que assim, aqui o poder acontece. Né? Dizia aquele cara, a mão de Deus está aqui. Né? Então, reforço, milagre não é espetáculo. Milagre não é algo corriqueiro, irmãos. Tem pessoas que vendem uma ideia de que todo culto tem milagre, milagre, milagre. Olha, essa noite nós tivemos aqui.
foram 7 unhas encravadas, foram 12 pedras nos rins, foram não sei o quê. Tipo assim, né? Como se milagre acontecesse assim, a torto e a direito. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê inclusive que nem na própria Bíblia, nem na própria igreja, teve pessoas que não foram curadas. Nós tivemos pessoas na igreja que não foram curadas. O apóstolo Paulo não foi curado, o Timóteo tinha problema no estômago. E o Paulo dá uma orientação até meio, né, duvidosa, bebe vinho que passa. Acho que era para anestesiar de vez o cara, né? Então, não tem milagre assim, né? Aí alguém diz assim, não, mas se você está doente, irmã, isso aí é alguma coisa, tem uma maldição hereditária aí. Isso aí é pecado não confessado, só pode ser. Ah, pastor, mas eu orei e não fui curada. Ah, mas você não teve fé. Você não tem fé, irmã. Eu tenho fé, mas não adianta eu orar por você e você não tem fé. É muito fácil você, passa a bola para o outro, né? Tira a responsabilidade de si. Irmãos, o poder de Deus está em mim, eu sou cheio de fé, e se vocês não estão sentindo agora o poder aí, é porque o problema está em vocês, não em mim. A gente precisa entender isso, né? Deus pode fazer, pastor, óbvio que Ele pode. Mas é claro que Ele pode. Mas entre o poder e o fazer, existe uma questão aqui que vocês já ouviram também, existe o querer. Será que Deus quer? Será que Deus vai curar aquela pessoa por quem nós estamos orando? Não sei, continue orando. Continue na presença de Deus. Você lembra quando Davi orou pelo seu filhinho doente? Davi em jejum, Davi lá jogado no chão, boca no pó, e aí traziam comida para o rei, não vou comer, estava lá, prostrado, o filho doente. Quando alguém chegou e disse assim, Davi, a criança morreu, se levantou e comeu. Pronto, ele fez o que ele tinha para fazer. O papel dele era orar, mas a vida humana, ela está nas mãos de Deus. Ore, interceda, continue orando, e quando a porta se fechou, que Deus mostrou que não era, fim. Porque se milagre acontecesse todo culto, todo mundo vai sair daqui curado, aí perde o significado de milagre, porque a própria ideia de milagre é algo extraordinário, fora da ordem dos acontecimentos, Deus pode fazer, irmãos? Pode. Deus quer fazer, algumas coisas Ele quer, e eu digo com muita franqueza, tem outras que Ele não quer fazer. Todo mundo vai ser curado? Não, irmãos. Mas e os que vão ser curados, pastor? Aí a gente entra também, só deixa ali para a gente ler, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou e se orou, Ele ajoelhou-se diante de Deus, ele orou. E Deus usou ele. Quer dizer que todos nós devemos fazer isso? Eu lembro de alguém que disse uma vez, que a gente deveria ir lá no velório e dar uma ordem para a pessoa no caixão ali, levanta e anda. Porque os apóstolos fizeram isso, Pedro fez, Jesus fez, Paulo fez. Irmãos, vocês conseguem imaginar o constrangimento que isso gera? Tem uma família ali enlutada, tem uma família ali machucada, e de repente entra um doido pela porta e diz assim, não, ele não está morto. Eu vou mostrar para vocês. Levanta, vamos lá. Levanta e o tempo vai passando. E o cara não levanta. E aí a gente começa a brincar com as coisas de Deus. Não, porque a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz, que nem eu escuto muitas vezes alguém dizer assim, a Bíblia diz que onde você botar a planta do seu pé será seu. Irmãos, eu vou terminar o culto e vou subir no carro do Rafa ali. Vai ser meu. A Bíblia diz. Eu vou tirar o sapato para não estragar a pintura, vou subir de meia. Ia ser bonito, eu ia escorregar ainda hoje ali, tudo molhado. Quando que Deus disse, onde colocar a planta do teu pé será teu? Está falando com Josué que vai entrar na terra prometida, não está falando comigo. Essas leituras perigosas da Bíblia, essas leituras perigosas da Bíblia. Agora, existiram momentos na história que Deus usou pessoas para operarem grandes sinais e maravilhas, mas é o que nós vamos ver agora. Milagre não é algo sem propósito. Vocês podem observar que os milagres, eles têm um propósito. Todas as vezes, Igor, não sei, mas numa grande maioria,
eles têm o propósito, principalmente, buscar a glória de Deus, não a glória do homem em si, é a glória de Deus. Eles têm o propósito de testemunhar, testificar, como eu já escrevi lá na introdução, a chegada do reino de Deus. Tem o propósito também de abrir a porta para a pregação do Evangelho. Em muitos lugares, irmãos, eu afirmo para vocês, isso eu li em livros de missões, história das missões, história da igreja, muitos lugares. A igreja só entrou, o evangelho só entrou porque um missionário entrou nessa nação, nessa civilização, nessa tribo, e ele acabou sendo usado por Deus para operar um milagre. E aí as portas foram abertas para o evangelho. Nós temos um caso na nossa convenção, o pastor Oséias, eu não sei se ele está no Amazonas, no Pará, enfim. Ele faz um trabalho entre indígenas, um lindo trabalho, inclusive de tradução da Bíblia na língua dos indígenas, da tribo Ticuna. E ele ficou muito tempo tentando desenvolver um trabalho lá entre indígenas e eles não davam ouvidos a ele, nem queriam saber dele. Até que alguém, filho, acho que do cacique lá, a criança ficou doente, o pajé da tribo não teve o que fazer, e alguém trouxe essa criança praticamente morta nas mãos do pastor, o pastor orou e a criança sobreviveu. E aí eles disseram, agora nós queremos te ouvir. E aí você vê assim, um milagre com propósito. E existem muitos outros que vocês vão pesquisar e vão descobrir. E esse aqui não foi diferente disso. Olhem o próprio texto. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Não porque Pedro queria, não porque Pedro fazia um marketing pessoal, né? Porque foi Deus quem quis fazer. E muitos creram no Senhor. Né? Esse milagre aconteceu para que muitos crescem no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Então, depois desse milagre, Pedro acaba residindo por um bom tempo na cidade portuária, né, de Jope, às margens do mar Mediterrâneo, uma importante cidade, uma porta de entrada e de saída daquela região ali, e a conexão com a Ásia Menor e, consequentemente, com a Europa. Então, houve um propósito nisso. Deus quer fazer, mas tem propósitos naquilo que Deus quer fazer. Né? E o propósito nunca será o engrandecimento do pastor ou do nome da igreja, mas sempre, irmãos, sempre a glória de Deus. Amém? Observem essa conclusão. Os episódios de ressurreição na Bíblia têm como objetivo mostrar o poder de Deus sobre a natureza humana, a chegada do seu reino em Cristo e especialmente apontar para Ele, no caso Cristo, né? Como aquele que venceria a morte em todos os sentidos. Embora o evento possa ter acontecido poucas vezes na velha aliança, podemos observar o conceito no próprio patriarca Abraão, o primeiro a acreditar que alguém pudesse voltar à vida. Sabiam disso? Sabiam que Abraão é o primeiro homem na história a acreditar em ressurreição? Coloca ali o último slide que tem um verso. Olha só que interessante a observação que o autor da Epístola aos Hebreus fez. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus diz para o cara o seguinte, eu vou te dar um filho e desse filho vai surgir um povo. Beleza, obrigado. Aí depois, outro dia, Deus diz assim, me dá o teu filho agora, sacrifica ele. Abraão poderia dizer assim, não Deus, mas tu disse que esse meu filho ia ser um povo, agora eu vou matar ele? E aí você entende que o conceito, embora ainda em desenvolvimento e ainda não tivesse tido nenhum episódio, mas Abraão creu
que o mesmo Deus que deu o seu Filho também era poderoso para trazê-lo de volta à vida. Amém, irmãos? Então, quando a gente faz a leitura, né, e figuradamente, a gente entende que sim, haverá uma ressurreição. 1 Coríntios 15 nos explica isso claramente, você leia depois, né? Mas, além disso, nós entendermos que nós estávamos, como diz a palavra de Deus, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos e fomos trazidos à vida. Amém? É isso que a palavra de Deus produz em nós. É isso que o Evangelho faz em nós. A gente está falando sobre milagre, a gente está falando sobre cura, a gente está falando sobre, prosperidade, e não nos esqueçamos que o maior de todos os milagres é um coração totalmente fechado para Deus, de repente se abre pelo poder do Espírito Santo e se volta para Deus. Ressurreição de Dorcas é fichinha perto do meu e do teu coração, que reconheceu em Cristo o único Salvador.